Hoje eu vou falar um pouco, sobre a forma de Deus agir. E é muito importante eu e você entendermos a forma com que o nosso Pai está agindo. Qual é a forma que Deus opera? Amém? Existem várias formas, pela fé, logicamente. Mas qual a forma na prática? E é muito importante entender como Deus opera. Essa importância se encontra justamente no fato de que podemos perder por não nos adequarmos à maneira de Deus. E queremos ficar com a nossa maneira. E quando queremos ficar com a nossa maneira, nós podemos estar perdendo o mover de Deus na terra. Amém? Então a questão não é se Deus quer operar ou se Deus vai agir. É hoje nós entendermos como Deus está agindo. Porque Deus está agindo. Deus está fazendo algo novo nas nossas vidas. E eu preciso estar ligado com o Espírito Santo. Eu preciso estar atento, orando em línguas, estando ali, fluindo mais com o Espírito Santo, dependendo mais do Espírito Santo. Amém? Aqui em 2 Coríntios nós lemos isso, domingo esse, o outro passado. Quem lembra, né? Quem veio lembra. 2 Coríntios 3, vai lá comigo, versículo 17. Domingo retrasado, eu estava aqui na igreja, eu falei sobre isso. Segundo Coríntios 3, 17 e 18. Então, olha o que diz, todos abriram. Dê a parte do seu irmão do seu lado. Estou sentindo, né? Vocês estão calados demais. Cida, tudo bem, já isso. Tirou a moral, tá feio, ficou feio. Ficou feio. Estava mais sério, mais bonito, tá? Ficou feio. Ficou feio. Então, vocês estão bem, dê a parte do seu para os irmãos, já falou. Domingo vocês matam a saudade de Mama Cássia, vocês estão com saudades dela. Olha, 2 Coríntios 3, 17. O Senhor, quem é o Senhor? Diga o Espírito Santo. Amém? O Senhor hoje, na igreja, não é o Espírito Santo. Podemos dizer que o Senhor trabalha hoje através do Espírito Santo. Ele fala hoje através do Espírito Santo. Ele direciona hoje através do Espírito Santo. Ele ensina hoje através do Espírito Santo. Ele cura através do Espírito Santo. Ele dá poder através do Espírito Santo. Ele inspira através do Espírito Santo. E se eu não tiver comunhão com o Espírito Santo, eu vou estar perdendo essa comunhão, esta influência. Eu vou só ler aqui para respaldar o que eu afirmei agora. João 14, 16 e 17 e 18. Olha o que Jesus disse. E eu rogarei ao Pai. Ele está falando que se ele não for para o céu, o Espírito Santo não viria. Amém? Ele foi e o Espírito Santo veio. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco, através de Jesus vivia com eles ali, e estará dentro de vós, futuramente. Jesus falando, quando ele iria, o Espírito Santo estaria dentro deles. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Espírito Santo, irmãos, tem um papel hoje na igreja de pai, de amigo. Não vos deixarei órfãos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Amém? Eu me lembro quando eu estava na África do Sul, em Joanesburgo. Eu não me lembro a data, eu acho que foi 2013, 2014. Eu fui para a cruzada de cura do pastor Cris. Aí ele disse, eu vou ensinar vocês. Lá eu vi tantos milagres, como nunca vi em toda a minha vida. Em lugar nenhum, em toda a minha vida. Eu vi muitos milagres, muitos cegos enxergando, pessoas com câncer sendo curadas. Eu disse, olha, ele ministrando, irmãos, o silêncio era absoluto. Mais de 20 mil pessoas no lugar. E se você fizesse assim,
você ouvia. Eu comecei a ficar embriagado assim. Olhei para a Mama Jane, para algumas pessoas do ministério, elas estavam assim na cadeira, só com o ensino dele. Ele ficou ministrando, ensinando, cerca de 3 horas de relógio, ensinando. E você não conseguia se distrair, presos com a unção. Eu disse, Jesus, a sensação que eu tive é que eu estava desviado. Já pastor, já professor do Remo, estou desviado. Muito ungido. Ele disse, eu vou ensinar vocês a fazer milagres. Aí eu aqui. Aí ele disse, andando em amor. Aí essa eu sei. Aí ele falou, tendo comunhão com o Pai. Aí eu, é antiga. Aí ele disse, só que não é com o Pai que está no céu, é com o Pai que está na terra. Aí todo mundo se assustou, como eu fiquei assustado. Eu acho que eu fui o primeiro a ficar assustado. É com o Pai que está na terra. Aí ele diz, nele nos movemos e existimos. O Espírito Santo é seu Pai. Aí ele disse, as pessoas ficam brigando para que a oração, outros dizem que a oração não passa do teto. Não, o Pai está com você. Você anda com Deus. Ele é seu Pai, você está com Ele. Não existe mais distância. No mundo espiritual não existe mais distância. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, entre céu e terra. Isso é coisa da antiga aliança, daquela oração de Daniel, né, que ficou 21 dias para chegar lá e Deus mandar o socorro. Não. Nós agora estamos espiritualmente com Ele, assentados com Ele. Aí ele disse sobre gerar uma consciência de Deus de dentro para fora. E eu acredito que nós estamos perdendo muito por desconsiderarmos a presença do Espírito Santo, a presença de Deus através do Espírito Santo. Para mim é inadmissível no cristão hoje ainda viver em solidão, ter aquele sentimento de solidão, porque eu não sei ficar só por causa da solidão. A presença de Deus está com você. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu tinha problema com solidão. Eu tinha problema em ficar só. Eu tinha ansiedade. Eu não gostava de ficar só. Mas depois que essas revelações elas chegaram, irmãos, ficar só para mim é motivo de alegria, porque eu posso, inclusive eu gosto até às vezes de viajar sozinho. E nenhuma dessas, quando eu viajo sozinho, eu fico orando mais em línguas. Estou orando com o Espírito Santo. Vocês estão comigo? E foi em uma dessas viagens, eu orando em línguas, ele disse, vai haver um acidente aí na frente. Eu ouvi audivelmente, vai haver um acidente aí na frente. Comunhão com o Espírito Santo. Eu acredito que estamos perdendo muito. A Bíblia diz, João 16, depois você pode ler, João 16, 13 em diante, que ele vai nos guiar em toda a verdade, vai nos ajudar, né? E aqui fala advogado ou ajudador, que no grego é uma linguagem técnica para alguém que vai lhe defender no tribunal, alguém que tem uma sua procuração para tecnicamente lhe defender. Você imagina? O Espírito Santo, Ele é maravilhoso. Irmãos, às vezes não sabemos orar como convém, nem sabemos fazer o que fazer. Eu acho que tudo que nós precisamos fazer hoje é se entregar ao Espírito. E eu percebo o sentimento que eu tinha no louvor aqui. Eu disse, meu Deus, as pessoas querem as coisas rápidas. Elas querem algo que seja, não abrir no piscar dos olhos, no estalar do dedo. Mas as coisas precisam ser construídas com Deus. Por isso que é necessário perseverança. É necessário manter firme a confissão. Precisamos ter o prazer de não ter pressa, de construir coisas com Deus. Todos os dias, como diz o texto, com a glória crescente, ou de fé em fé, de glória em glória, avançando com o Espírito Santo. E eu percebo as pessoas desanimam rápido, porque querem resultados rápidos.
Ah, eu quero agora. Tem que ser agora. Calma. Diga para o seu vizinho, calma. Balanceiro, diga, calma. Tanta coisa que o Espírito Santo pode fazer, mas você vai perder. Você não vai entender. Amém? Então você precisa respirar fundo e ir trabalhando com o Espírito Santo, deixando Ele ser Deus, deixando Ele ser o Senhor. Você não pode mais se dar ao luxo, que isso não é um luxo, é um lixo, de ficar preocupado. Eu não posso, segundo nenhum, me preocupar com as minhas contas pessoais, mesmo que as contas estejam atrasadas. Eu não posso me preocupar como pastor com as contas que estão para vencer da igreja, por exemplo. Por quê? Nós temos o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Amém? Ele é aquele que faz milagres. Ele é aquele que nos guia. Gente, a Bíblia diz que Ele nos guia a toda a verdade. Essa verdade não é a verdade humana, é a aletheia, a verdade de Deus. A verdade de Deus, você já é próspero, você já é curado, você já é mais que vencedor. Chegou o tempo de você respirar fundo. Parece que é difícil, mas é mentira do diabo, não é difícil. Difícil é um prédio grande. Não caia na cilada do diabo de achar que é difícil. É difícil, só Deus sabe. Deus não está preocupado com seus problemas. Ele é um Deus de fé. Chega o momento de você ir lá e começar a orar mais. Obrigado, Espírito Santo, o Senhor está comigo. Começar a dar graças. O Senhor é minha provisão, o Senhor é meu guia. O Senhor é o Espírito, onde há o Espírito, o Senhor é a liberdade. E começar a construir coisas, Vamos continuar aqui, vamos lá. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, eu falei domingo retrasado sobre áreas que Jesus ainda não é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas, mas tem áreas que Ele, eu falei sobre medo, ansiedade, sobre inveja, e eu conjecturei algumas coisas, e que essas coisas são pesos. Se lembra que eu li Hebreus 12? Pesos que impedem de você correr a carreira. E Deus quer que você corra leve. O desejo de Deus é que você não tenha mais essas crecas. Não fique mais, ano após ano, brigando com essas coisas. E eu mostrei como deve ser feito. E a presença de Deus sem, como é que diz? Máscara, sem... aquela... Meu nome... Deixa eu ler o texto. Com o rosto descoberto. O véu, sem o véu. Não somos como Moisés, que punha um véu no rosto. Ele tinha vergonha da glória, que se desvanecia. O contexto aqui. E véu, e às vezes nós colocamos um véu da alegria, o véu do otimismo. Mas dentro de nós tem coisas que precisam ser tratadas e que ainda não foram. Quando levanta o tapete, está lá a sujeira. E existe uma alegria verdadeira, uma paz verdadeira. E começamos a perceber nesses versículos que Deus quer tratar e que não vai tratar pelos anos de crente que você tem, nem pela quantidade de culto que você frequenta, mas é como você frequenta. Então, o quanto o Espírito Santo tem o poder de agir em sua vida. O quanto você permite que Ele haja em sua vida. Então devemos permitir o agir de Deus. Caso contrário, ficaremos fora de uma grande mudança. Então, eu devo ir à presença de Deus com o rosto descoberto, mas permitir também e entender que não é na minha força. Não é na força do braço, não é na minha técnica humana, é através do Espírito Santo. O que fazer? Chega lá na presença de Deus. Pai, eu tenho um problema com medo, eu tenho um problema com ansiedade. Tira o véu. O véu do super-herói, do super-pastor, da super-heroína, do super-diácono,
do super tecladista, do super cantor, do super back vocal, do super ministro. Tira lá e diga: Senhor, eu venho resistindo há muito tempo com essa tentação. Eu venho resistindo há muito tempo com esse meu gênio, esse meu jeito de ser. Eu maltrato pessoas. Eu sei que isso não te agrada. Eu venho lutando com essa insegurança. Eu tenho medo de dormir. Abra o coração. Mas eu vou dizer algo para você. Quando você faz isso, você está tirando um véu, mas a glória do Senhor vem. E o Espírito Santo, conforme Ele é, a imagem dele vai cobrir você. E você, o segredo é esse: é ser cheio do Espírito Santo. Agora, isso não é algo que acontece domingo à noite. Isso é algo que acontece domingo, segunda, terça, quarta, quinta. É uma vida. Às vezes as pessoas, aleluia, eu vou dizimar para prosperar, amém. Mas, irmãos, é uma vida de fidelidade. Constância, permanecer firme. É sempre estar ali conectado, é como um cabo de rede. Se você ficar offline, perde. A minha internet às vezes é uma bucha, 500 mega. Mas, irmãos, parece que não é nada. E você tem que reiniciar o direto para ficar online. Então você tem que reiniciar o seu sistema aqui para ficar online com Deus, amém? Online com o Senhor. E eu sinto como pastor que eu tenho coisas mais ainda para a minha vida. Como cristão, como filho de Deus. Existem coisas que nós estamos brigando, mas não é na força do braço. Eu lamento muito, eu tenho um dó daquela pessoa que está brigando com o pecado. Você não precisa lutar mais com o pecado, você precisa se entregar ao Espírito Santo. Deixa que Ele vai tirar. Só deixa Ele ser Deus na sua vida. Deixa Ele lhe conduzir. Amém? Só descobre o rosto e se entrega. E Ele vai fazer, irmãos. Às vezes o que a gente fica 2 horas no aconselhamento e 1 minuto Ele é ali na presença dEle. Eu confesso que eu nunca saí com incredulidade da presença de Deus. Quantas vezes eu disse: eu não creio. Senhor, eu tenho medo. Eu tenho ansiedade. Eu, novo convertido, dizia isso. E abria em Atos 2, do 1 ao 5. Lia. Se eu quero isso para a minha vida agora. E abria em Coríntios. Abria em Hebreus 4. Estou aqui no trono da graça para receber graça e socorro, porque eu tenho medo de dormir e de não acordar. Eu tenho medo da morte súbita. Eu tenho ansiedade. Tenho medo de ir para o dentista. Eu tenho medo de ter um câncer. Muita gente tem câncer, eu tenho medo disso. Eu tenho medo de morrer antes do tempo. Eu tenho medo disso. Irmãos, é impossível você sair com medo. Eu sei que ninguém, todo mundo sabe, nasceu corajoso aqui. Perfeito, estou falando de mim. Mas quando você faz isso, você precisa deixar esse peso, largar isso. E é esse o momento que você entende que é pelo Espírito e começa a adorar. Você vai sair de lá com outra linguagem, com outro comportamento, com outro pensamento. Você vai estar gerando a consciência de Deus de dentro para fora. Aqui, em Isaías 10, 27, o povo de Deus estava sendo oprimido pela Síria. Haviam decretos do rei da Síria que estavam oprimindo. O povo de Deus estava opresso, cabisbaixo. Quantas vezes ficamos desanimados com más notícias, maus rumores? E aqui em Hebreus 10, 27 diz assim: Deus entra em ação. Deus intervém e diz: assim naquele dia a carga será removida dos teus ombros e o seu jugo de sobre o teu pescoço. O próprio jugo se despedaçará com corpulência da tua força. Essa corpulência da tua força significa unção. No grego literal diz:
E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Em algumas versões fala por causa da gordura, ou do óleo da unção, ou do azeite da unção. Mas é pelo Espírito. É a unção que despedaça o jugo. O que eu e você precisamos fazer hoje é se encher do Espírito Santo. É entender que oração não é apenas pedir algo para Deus material. Não é só isso. É entender que eu preciso estar conectado. E eu preciso estar cheio de Deus todos os dias. Há uma unção nova. Diga para o seu vizinho, uma unção nova. Eu acredito que Deus deseja que você ande cheio do Espírito Santo. E eu vou dizer, é como essa garrafa de água, quando ela está cheia, não há espaço mais para medo. Amém? Não há espaço para ansiedade, porque você está cheio de coragem. Parrésia, ousadia no grego, parrésia, coragem, é uma virtude divina. E eu não aguento mais viver com pesos. Chega um momento que você vai cansar. Foi o mesmo que Deus disse para Zorobabel, não é? Aqui em Zacarias 4:6. Vamos ler do 1 em diante. O povo de Deus estava aprisionado, havia esquecido do Senhor, e Deus fala a Zorobabel, levanta Zacarias, fala a Josué também, o sacerdote, para o povo se voltar para ele, porque Deus iria libertar o povo e iria transformar o povo. Mas como Deus iria fazer isso? Olha Zacarias 4, versículo 1 ao 6. Um anjo que havia falado comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono, e me indagou: o que vês? Ao que respondi: vejo a menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço e com recipiente para azeite na parte superior. Azeite é um dos componentes da unção, amém? Na velha aliança, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, qual o significado dessa visão? Diante do que ele me questionou: não sabes o que é isso? Eu repliquei: não, meu Senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Então você não vai crescer e avançar contento, e coisas não vão sair da sua vida. E às vezes estamos vivendo uma vida dupla, com véu, vivendo uma vida dupla, e uma libertação real e verdadeira não acontecerá. Eu vejo pessoas brigando. Eu me lembro de Anselmo, que eu ganhei, uma das pessoas que eu ganhei para Cristo. Ele fumava muita maconha e 2 carteiras de cigarro por dia, imagine. Eu preguei de Jesus para ele, levei ele para a igreja, eu novo convertido. Ele foi para a igreja que eu fazia parte, eu era da Batista na época, e chegou lá, eu até pensei que eu era evangelista, que eu ganhava muitas almas, e eu tinha uma unção para ganhar viciados, traficantes de cocaína, maconheiro, ganhei muitos para Cristo. E ele veio, aceitou Jesus lá na frente, chorou, voltou. No outro dia ele estava fumando. Eu disse: você precisa se arrepender dos seus pecados. Como é isso? Eu receber Jesus no coração e se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz: uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você quiser, de verdade, Deus vai mudar o seu coração. Eu poderia dizer 2 coisas para você. Eu vou ficar com uma, a verdadeira. A primeira, eu poderia dizer: não, é um processo. Lá daqui a 1 mês ou 2, você vai um dia deixar de fumar e de beber. A segunda há um poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o novo nascimento não é um processo instantâneo. Uma vez em Cristo, nova criatura é, e é mudança de dentro para fora. O poder de Deus, quando está em você, o vício vai embora. Eu fiquei com essa parte. Eu não quis falar como os demais, é um processo.
O processo, sabe o que é? Até a pessoa se arrepender e nascer de novo. Está na igreja 1 mês, 2, 10 meses, 1 ano fumando. Um dia, o Espírito Santo diz, vai deixar eu entrar mesmo, não. Aí um dia o processo é esse. Ela vai decidir se entregar e dizer, eu quero. Vocês estão comigo? O processo é esse, irmão. Biblicamente, teologicamente. E ele, eu quero. E se ajoelhou. E eu impus as mãos sobre ele. O poder de Deus veio sobre ele. Ele se tornou uma nova criatura. Segundo 2 Coríntios 5,17. Ele se levantou com nojo de cigarro. Não conseguia nem sentir o cheiro. De bebida, de maconha. E começou a pregar o evangelho. Nós temos duas opções, irmãos. Ou ficar com mimimi. Aí é um processo. Ou dizer, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Porque o Senhor é o Espírito. Não só ele, mas muitos outros. Que eu preguei de Cristo para essas pessoas. Pessoas que, na época a gente chamava de tarado, né? Era tarado, né? Hoje é estuprador. Né? Ganhei para Cristo, foi mudado, transformado, se tornou uma nova criatura. Poder do Espírito Santo. Eu acredito que nós estamos perdendo muito pela falta de consciência de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Enquanto houverem clínicas, nós vamos ficar apoiados em clínicas. Nós temos um caso aqui, às vezes a pessoa não tem fé e não nasceu realmente de novo e não quer, a gente vai para a clínica para quê? Para a clínica de recuperação. Lá ela ouviu o Evangelho, decidiu mudar. Eu penso nisso. Mas quando Duval levou ele, o rapaz, para a clínica, tudo certo, e ele ouviu a palavra, o Evangelho aqui, ele disse, eu não vou mais, até hoje, não está firme, não está, Duval. E não preciso de clínica, poder de Deus, eu estava ministrando algo parecido com esse. Ele disse, o poder de Deus está aqui, já estava marcado, já tinha passado por um psiquiatra, já tinha passado todos os procedimentos, tudo certinho para a internação dele, problema com droga. E ele está firme, liberto, vindo para a igreja, restaurou o casamento, o poder do Espírito Santo entrou nele. Irmãos, é assim que eu creio. Eu não vou subestimar o poder de Deus. Amém? Porque eu já vi muitas pessoas sendo transformadas, porque nasceram realmente de novo. Eu tenho dúvida se alguns cristãos, eles nasceram de novo. Que às vezes podemos estar vindo à igreja, e vir à igreja não é garantia de salvação. Precisamos se arrepender dos pecados, entregar a nossa vida para Jesus Cristo, até porque a igreja não salva. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Precisamos nascer do Espírito, precisamos ter comunhão com Jesus. Igreja não salva, igreja não sobe na cruz, não diz está consumado. Jesus subiu, Jesus morreu por nós, Jesus transformou as nossas vidas. E eu tenho convicção que o poder de Deus pode fazer muito mais. Você que está desistindo do seu parente, porque acha que há uma causa perdida, para Deus não existe impossível. O poder de Deus pode vir sobre ele, e você precisa estar na brecha, enquanto a vida é esperança. Porque eu já vi viciados e mais viciados. Vadão, que era daqui da igreja, ele conhecia Anselmo. Pena que ele não está aqui hoje para testemunhar de Anselmo. E muitos outros que eu ganhei para Cristo. Falando de Jesus Cristo. Eu desejava ser um evangelista. Não? Eu não queria ser pastor por causa da fama de ladrão de pastor. De ladrão e de que pegava as meninas da igreja todinha. Aí quem vai querer ter uma fama dessa? Deus me livre, sempre fui honesto. Aí eu não queria ser pastor por causa da fama que tinha de pastor. Aí perguntava, o que é que você é? Eu, evangelista. Até Deus me dá uma visão aberta, 2 visões abertas. Visão aberta é quando você fecha o olho e não vê nada. Quando você fecha o olho e vê, uma visão fechada. Quando você abre e vê, a visão está lá. Eu tive 2 visões abertas. Eu fechava o olho e sumia a visão. Eu abria, a visão estava lá. Aí Deus mostrou o meu ministério. E eu fiquei um pouco triste porque ele disse que eu era um apóstolo e um pastor. E a terceira, não, eu era um profeta e um apóstolo. E a terceira unção, ele ia usar alguém para falar. As pessoas iriam ver. Aí eu pensei, evangelista. Evangelista.
que eu gostava de ganhar almas, de pregar o evangelho em vários lugares. Dentro do ônibus eu pregava, no terminal eu pregava, no calçadão, lá no centro eu pregava nos asilos, eu pregava em todos os lugares que eu estava pregando. E o Espírito Santo operando. Eu e uma turma de doido. Eu mais uns 4, 5 doidos. Me lembro uma vez que começaram a mangar da gente. E eu pregando e começaram um monte de jovem. Ficou assim, no antigo terminal da Rodoviária Nova. Depois mudou de lugar, né? Ali, era no cantinho ali. Terminal de ônibus. A gente começou a pregar ali. Um pregava, outros carros intercedendo. Aí depois um outro pregava. Chegou aí, começamos a pregar. Aí eles mangando, né? De doido aí. Se juntaram, 6, 7. Mangando. Aí daqui a pouco o irmão Eduardo, eu era novo convertido, ele já era uma referência para mim. Aí ele começou a orar em língua. Aí eu aqui, né? Feliz, né? Novo convertido. Hoje a gente fica com vergonha, né? Porque hoje a gente se acha que é alguma coisa, né? Aí ele disse: o Espírito do Senhor está me revelando uma pessoa aqui que saiu de casa assim, 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 brigou com a mãe, falou isso, isso e isso. O Espírito do Senhor está me revelando que tem uma mulher aqui, uma senhora, que já desistiu do seu filho, está assim, daqui a pouco. Olha o menino que Deus revelou chegando, chorando. Sou eu. Aí uma senhora fez: sou eu do meu filho, meu Deus, sou eu. E o Espírito está me começando a orar em línguas. Deus está me revelando assim, assim, assim. Deus está me revelando. Aí eu aqui. Você se manda agora, filho do cão. Amém. Mas, irmãos, precisamos depender mais do Espírito. Nunca esqueça de Lucas 24, 49. Não, Jesus recomendou para os discípulos: não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos com poder. Então existe um poder, diga para o seu vizinho: existe um poder maior. Coisas maiores de Deus para nós. Não é coisa de um culto que alguém se moveu aqui, que hoje ninguém está se movendo, mas o Espírito Santo está falando, a unção está aqui, amém? Não é algo que aconteceu, que aquele culto, rapaz, mês passado foi um culto, caiu isso, caça vem, pôs as mãos, caiu todo mundo, vem, tá. Não é sobre isso que eu estou falando, irmãos. Isso faz parte, mas eu estou falando de dia a dia. Você não ficar disperso e distraído. E eu tenho visto, tem muita gente distraída, dependendo da mente, né? Olha aqui, eu gosto disso. Vamos aqui rapidinho, já estamos encerrando. Quem está com fome, diga amém. Eu também estou, então vamos encerrar mais rápido ainda hoje. 1 Coríntios 2, 9. Esqueci até de beber água, rapaz, olha. Magoou, minha filha, eu sinto falta. Não. É feio de torar esse negócio, aí. Por que não bota um jarro bonitinho o negócio? Antigamente era um jarro. Caímos, viu? Caímos. Era um jarro bonitinho e era água de coco. É ruim, tá ruim, né? Pode botar isso para cá, se cara não liga não, eu ligo. O meu você bota uma garrafinha bonitinha, porque no jarrozinho tinha. Aqui é tão barato, R$10, R$8, bota aqui. Bota a coberturazinha, bota. Não é? O negócio tem excelência na casa do Senhor. Excelência. Pega a visão para na sua casa chegar. Moeda de Deus é visão. Irmão, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu tinha uma visão. As coisas começaram a chegar. Se você fosse na época, minha casa do Delgado Gomes, toda reformada, com forro, piso novo. Eu disse: vou emassar essa parede. Emassamos. Visão. Você tem a visão, Deus manda dinheiro. Aí botei ar-condicionado no meu quarto. Foi ar-condicionado no meu quarto. Lá no Delgado Gomes. Casinha. Na época feinha, mas botei, organizei, fui reformando. Visão. Se você ficar falando: não tenho, eu não posso, eu não sei o que, vai continuar assim. Se não se põe vinho novo em odres velho. Vinho novo é
coisa do Espírito. É um símbolo do Espírito. Então, temos que receber coisas novas de Deus. Sair pensamento antigo. Teve uma época que a se revoltou, pegou aquelas margarinas, aqueles passos de margarina que era resto de feijão na margarina, resto de não sei o que de carne na margarina. Ela jogou tudo fora. Aí começou a chegar as vasilhas bonitas. Deus manda. Eu estava falando, Deus mandou dessa tapoeta, Deus mandou dar isso. E eu tenho ciúme das minhas vasilhas. Cássia não liga, mas eu ligo. Para mim, a coisa mais bela da casa não é a sala, nem o sofá. Para mim tem que ser a cozinha. Eu gostava da cozinha, gosto. Tudo arrumado, minhas vasilhas arrumadas. Cássia, bagunceira. Vou falar mal que ela não está aqui. Tudo, e ela pega. Não, minha filha nem assim, não. Joga ela, tampa, não sabe onde está a tampa. Por mim ficava tudo assim, uma dentro da outra, bonitinha, organizada, mas é só eu. Aí eu me desliguei. Aí quando ela, e essa vasilha? Vou dar de presente. Minha filha, minhas vasilhas. Eu gosto das minhas coisas arrumadinhas. Aí eu gosto, tudo certinho. Já prometi a Bebê que eu vou fazer uma lasanha, doce de coco dele. Tem que ter vasilha para fazer. Mas às vezes a gente fica com aquela visãozinha. Não vai chegar o novo não, viu? Moeda de Deus é visão. Muda a visão. Excelência. Para chegar. Quando a visão chega, a provisão chega. Não é? Visão, diga comigo, visão traz provisão. E isso não tem nada a ver com soberba. Amém? Tem nada a ver com humildade, não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver. Eu já vi pessoas que não têm nada e são orgulhosas. Humildade é do coração. Amém? Então deixa eu botar meu jarrinho, minha água de coco, um jarrinho bonitinho. Era para ter falado isso aí no mês passado. Que negócio ridículo. Não é, gente? Ainda tira o rótulo, que poderia até pedir patrocínio, né? Mas ia lá na igreja, sai no YouTube, a embalagem. Mas eu gosto de organizado tudo. Cozinha eu gosto. Eu gosto, minhas tapoé, ninguém mexa. Cássia, você ouça essa palavra. Não me dê mais as minhas tapoé. Porque se ela tivesse aqui, eu ia falar, irmãos. Ela dá minhas tapoé, eu fico com ciúme. E quando ela empresta, eu digo, diga para a pessoa trazer. Para trazer de volta. Vou até, ela não compra tapoé lá para casa, quem compra sou eu. Eu vou até fazer uma reforma lá, Gledinha, me ajude pelo amor de Jesus. Perdemos um monte, foi não, Gledinha sabe, perdemos um monte, porque vai jogando lá, não sei como é que perde. Vou comprar um monte agora, Gledinha sabe, eu sempre estou comprando. E ela reclama, não é? Para que mais? Para que mais? Amém? Então ore pelo seu pastor, ore por mim. Vou comprar mais barato, irmão. O mercantil ali vende R$2, R$3, umas vasilhinhas bonitinhas. Não precisa ser muita coisa, não é? Para deixar organizado. Agora vamos aqui, 1 Coríntios 2. Vamos ler do 9. Eu gosto desse texto. Para a gente encerrar, né? Deus é bom, irmãos. Vamos construir uma amizade com o Espírito Santo. Não se preocupe com nada mais na sua vida. Vai lá, se encha de paz, de alegria, se encha de amor na presença de Deus. Vá orar mais, você precisa de orar. Pare de ir atrás de atalho. Não, vou atrás dali. Não, ali tem uma palestra aqui, vai me livrar da ansiedade. Não, vá para lá, se encha. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai encher seu coração. E é de graça, olha. Ele se venha, vinha e beba. De graça, da água da vida, da água do Espírito. Vai lá. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que eu preciso, você precisa fluir mais com o Espírito. Deixa mais o nosso eu, o nosso ego, e se encher do Espírito Santo, se encher de Deus. Eu quero é Deus. Amém. Chega de medo, chega de ansiedade, chega de limites humanos, chega de doença. Há cura na presença de Deus. Há socorro. Há um trono de graça. O que é trono, irmãos? É lugar onde reina. Os que receberam a abundância da graça, os que receberam, precisamos receber.
e o dom da justiça reinarão em vida. A cura na presença, vai para lá, não sabe o que fazer, olha. Chegou na forma que Deus gosta de operar. Vá para lá. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que a cura na sua presença. Vai para o dono da graça, vai receber graça, conforme diz Hebreus 4,16. E socorro, receber graça e socorro. Quantas vezes eu fui? Amém? Vamos ler aqui para encerrar, para a gente comer. Hoje tem muguzá, arroz doce de Vanusa, é top. Você não gosta, mas vai comprar, tá? Vai comprar para abençoar algum irmão que gosta, para ajudar na construção da igreja. Não, estou brincando, irmãos. Só compre se você gostar. Se depender de casa, só compra para abençoar. Mas se quiser abençoar, compra para abençoar também. Chega de falar mal de Cássia. Ela não está aqui, não. Então compra para abençoar. Deus é bom. Às vezes eu fico constrangido. Não, faça assim, não. Faça. Mas Deus é bom. Amém? O amor nos torna assim mais ousados. Então compre muguzá, arroz doce para abençoar o seu irmão. Amém? Para ele lanchar. Porque isso não é janta não, pelo amor de Deus. Jantar muguzá é lanche. Guarda na geladeira, esquenta amanhã, um café para comer. Amém? Para mim não é jantar. Eu gosto do Vanusa, do muguzá, mais do que o arroz doce. Mas para mim não é jantar, para mim é lanche. A sopa aí é top das galáxias. Com torrada, porque só sopa, meu amigo. Dá um vazio na barriga, não sei porquê. A não ser que bota um macarrãozinho, umas carnezinhas aí, dá para você. Amém? Vamos aqui, vamos lá, gente, para terminar. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Nem o olho, não é com o olho natural que você vai ver, não é com um raciocínio lógico. A fé não é lógica, a fé é sobrenatural, a fé é do Espírito. Amém? Pela lógica, você não vai entender o que é fé. 2 mais 2 são 4, mas pela fé 5 mais 2 são 5.000, ainda sobra 12. Amém? Foi o que Jesus fez alimentando as pessoas. Então, pela lógica, um cego não enxerga, um coxo não anda. Jesus mandou um cego enxergar, o aleijado andar. Então, se você ficar nessa paranoia de ficar toda hora também fazendo cálculo demais, você não vai chegar lá. Se ficar nessa paranoia, dependendo do seu FGTS para tudo, você não vai alcançar. Ou você entende que Deus quer realizar o desejo do seu coração, ou não entende. Se for querer para viver como um ímpio, não estou dizendo que você não pode se organizar, deve. Mas você também não pode viver colocando a organização acima de Deus. E se fugiu do controle, a graça, a misericórdia de Deus para você, Ele vai lhe socorrer, Ele é o socorro bem presente. Deus não quer nem saber da sua tabuada. Ele vai rasgar o seu orçamento. Se você ficar paranoico, Deus vai rasgar o seu orçamento. E vai dizer, eu sou Deus. Porque às vezes a gente organiza demais e começa a ficar incrédulo. Tudo no seu tempo. E esquece do poder de Deus. Esquece que realiza sonho. Esquece que não depende da nossa força. Amém? Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Amém? Então existem coisas que Jesus já deu, já liberou, e precisamos receber. Aleluia. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano,
mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Nós temos acesso, através do Espírito Santo, à mente de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo sabe, prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E você tem a mente. Qual é a mente de Deus? O Espírito. Qual é a visão de Deus? O Espírito. Os olhos de Deus estão dentro de si. A mente de Deus está dentro de você. A capacidade de Deus maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então precisamos começar a discernir as coisas, não mecanicamente, mas espiritualmente. Para que a nossa fé, como Paulo fala no capítulo 1, não se apoie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Faça orçamento, seja organizado, mas eu vou dizer, não dependa só disso. Amém? Não dependa só disso. Tudo tem seu local, o seu momento. Tudo tem o seu lugar. Mas chegou o momento de você começar a avançar em áreas. Amém? E aquele que, como a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde tem mais falta, onde tem menos, como é que eu posso dizer, capacidade humana, o Espírito Santo vai preencher. Sabe aquelas pessoas que têm habilidades para fazer coisas? Eu tenho até pena delas. Porque aquele que não tem pouca habilidade, Deus escolheu as coisas que não são para que sejam, para reduzir a nada as que são. E às vezes a gente está se achando inferior, porque não temos tanta habilidade assim para muitas coisas. Mas Deus vai fazer você correr. Amém? Deus vai fazer sua semente germinar 30, 60 e assim por um. Deus vai lhe dar ideias, Deus vai lhe inspirar. Você vai avançar. Deus vai lhe dar estratégias. Amém? Olha onde Deus está chegando aqui com essa mensagem. Na área financeira. Em 2023 vai ser um ano de uma grande colheita para a sua vida. Porque existe o tempo, irmãos, para tudo debaixo do sol. Talvez você esteja desanimado. Porque tem plantado. Mas calma, a semente tem um tempo para germinar. 2023 é o seu ano. E 2022 não acabou ainda. O Espírito Santo está com você e em você. E eu vou dizer, eu não estou nem aí para doença, para dívida, para problema, para inveja, para fofoca. Eu quero saber o que o Espírito Santo é e o que ele pode fazer. Chega de mente humana. Chega de ficar organizado demais. E esquecer do poder de Deus. Condicionar Deus à minha organização humana. Deus não está condicionado nem à lei da gravidade. Então precisamos abrir o nosso coração hoje, os nossos olhos, para enxergar que maior é aquele que está em nós. Há um poder, há algo que precisa ser descortinado para você e para mim. E eu vou dizer, eu não vou perder tempo não tenho perdido tempo. Estou conectado, dirigindo, às vezes tomando banho. Eu me lembro da presença de Deus, começo a orar em línguas, a orar com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que Ele está operando. Vou dormir em paz. E tem outra, se você partir durante o sono, foi para casa, meu irmão. Interceda para quem vai para os infernos. Você vai para casa, olha. Paulo disse, eu estou na dúvida. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu quero ficar aqui por vossa causa, mas estar lá é melhor. Vocês estão comigo? Então às vezes ficar perdendo tempo com esses pensamentos de se vai morrer. Ele diz que
o morrer é lucro, o viver é Cristo. Paulo disse. O que é que o texto sugere? Que Deus quer realizar o seu desejo. Você está satisfeito com 50? Não, é 90. Ele vai lhe dar força, vigor, para você ver o neto dos seus netos. É você que vai escolher. Deus disse, Paulo, escolha. Se depender de Deus, você não estaria nem aqui, meu amigo. Cumpriu a tarefa, vamos embora. Fazer o que aqui? Sua casa é lá. Amém? Às vezes você chega num nível que o mundo não é digno de você aqui. Você é uma pessoa tão boa, cheia de amor, fazendo o que aqui? Venha, vamos embora para casa. Vocês estão comigo? Mas Deus quer que você entenda que Ele quer também realizar o desejo do seu coração. Foi o que Ele fez para Paulo. Paulo está dizendo, eu que vou escolher. Eu estou em aperto. Se vou, fico. Olha, que privilégio. Vocês estão comigo? Então você, por que você não quer? Às vezes você tem um receio de partir. Porque não chegou o seu tempo. Amém? E desde ser egoísta, de querer desistir de tudo. Isso não é o tempo de Deus para quem está cansado e quer desistir de tudo e morrer. Você que está em casa, ouça isso. Isso não é o tempo de Deus. Deus tem ditosa velhice. Amém para nós, força e vigor. Isso é egoísmo e carne. Então você que está em casa, receba. Esse negócio, eu quero ir que eu já estou cansado. Não vai não. Deus quer lhe usar ainda. De pessoas a serem alcançadas. Deixe de ser egoísta, pensar só em você e as pessoas. Amém? Deus vai renovar sua força. Isso é falta de ir na presença de Deus. Isso é falta de se encher do Espírito. Isso é falta de andar, de ir ali, ó. Andar em amor é a coisa mais fácil do mundo. Porque eu vou dizer, se existe alguém que as pessoas falam mal, eu e Cássia, fala mal, sai da igreja falando mal, inveja da gente, não tem o que falar, fica inventando. Essa esquina aqui, ó, se tivesse ouvido, covarde vai para a esquina, chorar lá na esquina. Não vem para o gabinete não falar comigo, pastor, eu ouvi isso. Não, vai para a esquina. Covarde, calça frouxa, vai para a esquina. Mau caráter, vai para a esquina, está ouvindo? Vai para a esquina. Não vem conversar comigo em casa. Pastor, ouvi isso. Meu Deus, aí fica na esquina, dando de vítima. Não tem coragem de procurar o pastor. Mas Cássia é macha. Ela chega, quando sabe, chama no gabinete e diz, eu estou ouvindo isso. Aí a pessoa mente. Não, nunca ouvi, não. Fale, rapaz, está na minha frente, fale. Não, nunca fala, não tenho nada contra você. Mentindo. A gente sabendo que está mentindo. Eu nem perco tempo. Caso se quiser vai, eu não perco tempo com isso não. Então uma obra para fazer, ela vai, coitada. Eu não vou não. Perder meu tempo. E eu estou aqui vivo, cheio de amor. Até por Lula eu estou orando. Olha, imagine. Como é o nome do careca? Como é? Zé Vieira, como é? Alexandre de Moraes, estou orando por ele. Porque eu vou dizer, meu irmão, vou para o céu. E esses caras vão para onde? Alguém tem que amar aquela raça. Não é? Eu oro por Lula, eu vejo, em vez de ficar com raiva, eu vejo multa de não sei o quê, eu vejo, meu Deus, mentira disso, mentira daquilo, eu olho assim, Pai, dê sabedoria, eu abençoo, declaro salvação. Agora eu estou nessa vibe agora. Amém? Você recebeu de Deus? O poder de Deus está disponível para curar, para libertar, para salvar, para transformar em nova criatura, para mudar o nosso caráter, nosso ego humano. Está tudo na presença de Deus. A cura. Irmãos, eu estou feliz. Que não importam os sintomas. Você precisa pegar isso. Não importam os sintomas. Não importa o tamanho da dívida, o rombo. Dê risada. A cura, a provisão na presença. Você só precisa estar lá. Vai fazer o quê? Antes de qualquer coisa, eu vou lá. Se você tiver que procurar alguém para pedir ajuda, foi debaixo de uma direção. Mas primeiro você dependeu de Deus, foi lá.
na presença de Deus. Irmãos, há segurança na presença. Meu Deus, eu queria abrir sua mente assim. Tanta gente aperreada, desnecessariamente. Jesus disse, olha o lírio dos campos, rapaz. Não fia, nem trabalha. Olha os pássaros. Né? Deus sustenta todos eles. Não valeis muito mais do que esses pássaros. Vá para lá. Abra o seu coração. Diga para Deus, eu não aguento mais. Vai lá, seja franca com Deus. Abra a sua alma. A cura ali na presença de Deus. Há poder de Deus ali levantar-se. Uma energia. Agora eu vou dizer, vá para receber esse cheio do Espírito. Amém? Então, se você entrou aqui hoje e não tem certeza de vida eterna e de salvação, hoje é o seu dia. Porque a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. E se você entrou aqui hoje